faz a lua nova iluminar melodias que bordou no mar. Enche os meus olhos d'água, essa canoa rasga a lagoa, derramando o amor. A fermata vira flor, arco-íris tem sabor. Esse moço é só feitiço, cada fusa cria asa de voar com tempo de pousar no meu tom. Vem riscando meu sorriso, desde sempre vem montado na serpente. De repente dá o bote, chega forte, dá um norte, traz a sorte de presente, faz o tom do meu país. Vem riscando meu sorriso, desde sempre vem montado na serpente. De repente dá o bote, chega forte, dá um norte, traz a sorte de presente, faz o meu final feliz. Tem pôr de sol, tem as cores de um pomar em paz, milho louro nos canaviais, tempestade num sertão lilás. Deixe solto o meu sonho, vento cauteloso pela rua carregando o coração. A fumaça vira som, cachoeira de canção. Essa vida é sua surpresa, cada musa se disfarça de luar com jeito de brincar no meu chão. Vem riscando meu sorriso, desde sempre vem montado na serpente. De repente dá o bote, chega forte, dá um norte, traz a sorte de presente, faz o tom do meu país. Vem riscando meu sorriso, desde sempre vem montado na serpente. De repente dá o bote, chega forte, dá um norte, traz a sorte de presente, faz o meu final feliz. Tempestade num sertão lilás. Deixe solto o meu sonho, vento cauteloso pela rua carregando o coração. A fumaça vira som, cachoeira de canção. Essa vida é sua surpresa, cada musa se disfarça de luar com jeito de brincar no meu chão. Vem riscando meu sorriso, desde sempre vem montado na serpente. De repente dá o bote, chega forte, dá um norte, traz a sorte de presente, faz o tom do meu país. Vem riscando meu sorriso, desde sempre vem montado na serpente. De repente dá o bote, chega forte, dá um norte, traz a sorte de presente, faz o meu final feliz. Vem riscando meu sorriso, desde sempre vem montado na serpente. De repente dá o bote, chega forte, dá um norte, traz a sorte de presente, faz o tom do meu país. Vem riscando meu sorriso, desde sempre vem montado na serpente. De repente dá um bote, chega forte, dá um norte, traz a sorte, simplesmente faz o meu final feliz. Gente, eu tô aqui com minha amigaça Délia Fischer, que é uma pianista de mão cheia e também está na crista dos musicais atualmente, no Rio de Janeiro. Atualmente não, já tem um bom tempo que você está. Prazeraço. Prazer é meu, Nelson. Pô, finalmente, depois de tanto tempo, né? Pô. Os meninos já cresceram, coisa impressionante. Délia, eu acho que a gente começou a tocar junto, deve ter sido
80 Abafa, que é muito tempo. Você era bem menino, vamos pensar assim, nós éramos meninos na banda do Yuri Popov. Banda do Yuri Popov, exatamente. Na Funarte. Show na Funarte. Eu acho que eu vim de Brasília fazer esse show. Você estava chegando de Brasília. Ainda nem morava aqui. Nem morava aqui ainda. Eu vim fazer esse show, voltei e depois eu me mudei para o Rio. Exatamente. Bacana. Eu lembro que tinha uma época, assim, na década de 80, que eu vim morar no Rio, foi logo que eu te conheci, né? E aí a gente tinha umas reuniões na casa da Adélia, assim, porque a gente ficava pensando o nosso fazer musical, o que a nossa geração estava fazendo, afinal de contas, né? Isso foi genial, cara. Pena que a gente não seguiu tão a sério, assim, até porque todo mundo tinha muito trabalho. Muito trabalho, né? Como sempre, até hoje, né? Todo mundo tem um monte de compromisso. Mas eu lembro que tinha uma coisa, a gente tinha uma preocupação em tentar achar um nome para o que a gente fazia. Sim. Porque é uma coisa muito louca. Você volta assim, por exemplo, os movimentos musicais, você pega, teve a Bossa Nova, teve a Tropicália, teve a Jovem Guarda, teve, sabe? Então tudo tinha um nome. E aquilo que a gente fazia não tinha nome, né? Na década de 80, assim, o que a gente fazia era chamado de música instrumental. O que é uma loucura, né? Que é uma loucura, porque tinha muita gente que cantava, né? Nunca foi só instrumento. Na verdade, isso aí virou um saco de gato, aquele balaio de gato, que tinha um monte de coisa misturada. Como virou MPB, né? O que define MPB hoje? Tudo pode cair deslanchar no MPB. E o instrumental virou um pouco isso também naquela época. E a nossa preocupação era exatamente criar um movimento, era muito bacana. Era não deixar isso acontecer. A gente queria que tivesse um nome, que tivesse um movimento, alguma coisa que pudesse unir a gente em torno da música que a gente fazia, que era a mesma música, né? Exatamente. A gente sabia que tinha uma identidade no que a gente fazia. Sim, uma identidade artística. O nome esse não surgiu, a gente também foi cada um trabalhando mais que o outro, mas a ideia está lançada, né? Quem sabe a gente não volta a criar esse movimento, que seria genial. Porque falta. Teve o Clube da Esquina, então todo mundo você fala Clube da Esquina, você sabe qual é o som que você está ouvindo, né? Sim. Agora quando você ouve o som que a gente faz, pensou assim, o que é isso? É instrumental? Aí o instrumental, mas também o Richard Clayton não faz instrumental. Exatamente. É o que eu sempre falo, é uma roubada. A música clássica é instrumental. O instrumental ele não define muita coisa não, só que não tem voz. Nem isso, Mas nem isso. Você pega o Toninho Horta, a gente acha que o Toninho Horta faz música instrumental, o Ginga faz música instrumental. E, gente, a tradição da música brasileira é riquíssima em termos de canção. A música instrumental aqui no Brasil também, desculpa estar te cortando, mas tem a coisa o choro, né? O choro é que eles, de uma certa forma... O choro conseguiu ter um nome, né? O choro tem um nome, mas o choro, de uma certa forma, talvez tenha sido a primeira música instrumental popular que a gente teve no país mesmo, foi o choro, né? E eu acho que é isso, né? Ter mais uma cara, né? Ter mais a pessoa sair de casa sabendo o que vai ver, né? Isso é legal. Isso é legal. Mas aí, nesses anos 80, teve o Duo Fênix na minha vida também, né? Que me roubou desse lugar, me levou muito para um outro lugar que foi muito... forte a nossa história, né? Você com Cláudio Dalsberg. E coincidentemente a gente está voltando. Estamos lançando. Olha que bacana. O novo. Agora virou Fênix Duo. Por quê? A história verdadeira eu vou te contar. A gente nem está falando isso, mas agora eu posso te falar a verdade. Existe uma dupla na Rússia que chama Duo Fênix. Então você vai no iTunes, você vai no Spotify, bomba. Fênix. O Duo Fênix dos russos, que é uma mulher e um homem, uma dupla, até bastante brega, sem nenhum preconceito, mas falei, cara... Tem que ser outra coisa. E aí a gente inverteu e botou escrito junto. É a mesma coisa, mas não é. O que faz sentido, porque o que a gente está fazendo agora não é o que a gente fazia, é outra coisa. A gente agregou voz, agregou letra, também. Agregou outros eletrônicos, agregou, enfim, repertório, né? Não daria para fazer o mesmo repertório. A gente até conseguiu reler algumas coisas, mas 2 ou 3, sabe? O resto é novidade. Eu lembro, o Duo Fênix foi assim, um sucesso arrebatador, né? O Duo Fênix foi muito maneiro. Com música instrumental. Exato. Que a gente não sabe o nome, mas eu lembro que dava maior pé, vocês arrebanhavam um monte de gente para assistir. Porque sabe o que eu acho que era bacana, e é o grande barato que eu acho que a gente ainda tem, é a entrega. A gente vivia para fazer isso. Claro que hoje em dia é mais difícil, porque todo mundo tem filho, tem trabalho, tem... Mas a gente acordava e dormia e comia música, né, junto. Então, isso se reflete, né, claro. No que se faz. Era muito legal. E é muito legal, e por isso que a gente está de volta. Que bom. E me conta uma coisa, porque quando eu te conheci, você era instrumentista, ponto final. Ponto final. Pianista de jazz. Praticamente isso. Isso. Basicamente isso. Né, que tocava, obviamente, música brasileira, que a gente chama de jazz aqui. Mas, e depois você começou a cantar. E lançou um disco cantando e tal. Pois é, na verdade, é porque a gente se conhece muito, mas a gente não se conheceu
lá com meus 13, 14, né? Porque eu com 13 tocava violão, fazia letra e cantava. Eu acho que eu fui um pouco massacrada, ou eu me deixei massacrar por uma cobrança de tocar muito, né? E esse momento dos 80 era muito mais legal estar tocando do que cantar. Não sei se você... Era Com quase certeza. mal visto. Quase mal visto. Caralho, o cara é um caralho. Exatamente. Não era muito legal. E eu, imagina, metida besta, queria estar junto com a galera. Não queria dar uma de mocinha. Aí eu canto. E eu tinha uma certa dificuldade, várias dificuldades. Timidez. A minha voz era muito mais infantil. Eu tinha uma coisa muito aguda. E... aos poucos, esse lugar da pianista de jazz foi muito cruel. Eu detestei em algum momento ficar nesse lugar. Primeiro veio a tristeza de estar nesse lugar. Não por não gostar, mas por só ter esse espaço, entende? Para mim era pequeno. Eu comecei a perceber que aquilo não me satisfazia. Especialmente depois que meu filho nasceu. Eu já estava naquele lugar, tocando standard. Aí eu falei, gente, isso não tá legal. Não estava bom de grana, não estava bom artisticamente, não estava bom de nada. A crise era completa, sabe? Total. E eu fui numa astróloga querida, Cláudia Lisboa, que eu falei, cheguei na consulta, eu falei, olha, eu não sei se eu compro uma bicicleta, se eu vou pro Japão, eu queria ter sido bailarina. Ela falou, calma, mas estava nesse nível, sim, eu estava arrependida. Pela primeira vez na vida, desde os 13, eu estava arrependida de fazer música. Era nesse Olha, nível. Que louco. Eu falei, tá ruim. Não está acontecendo nada que eu gosto, não tem reconhecimento. Porque eu comecei a fazer sempre... Sabe aquele círculo? Você está fazendo a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, a mesma coisa, que eu mesma não estava enxergando. Na verdade, a gente até trabalha em ciclos, mas tem que virar uma espiral. Exatamente. Se ficar parado na mesma dimensão, não dá certo. Eu não estava entendendo que eu mesma não estava proporcionando essa abertura para mim. Como se, o mundo não me vê de outra forma. Claro, eu não estou mostrando. Então, eu sempre quis, o meu foco, na verdade, sempre foi a composição. Muito mais do que o tocar. Eu acho que eu me acomodei na pianista porque era mais confortável no quesito psíquico. Compor implica em você se mostrar, se exibir um pouco, né? E a gente se desnudar de uma certa forma. Exatamente. E eu estava assim, triste, né, de não estar indo por esse caminho. E talvez, eu vou arriscar aqui uma coisa, não sei, talvez eu esteja falando uma coisa completamente errada, mas você já era reconhecida como uma pianista. Sim. Né, de mão cheia, que a gente fala, uma pianista top, uma pianista super competente. De repente, se você viesse com um lado de compositora que não tivesse no mesmo nível, talvez você tinha medo de falar, de repente eu vou apresentar um lado compositora ou não. Eu não sei nem se era medo, eu não sabia por onde começar, eu acho, sabe? Às vezes é difícil, né? Porque quando você presta serviço para os outros, o mercado te absorve muito mais rápido. Isso geral, né? Com certeza. Para todo instrumentista, cantores. Né? Tanto é que tem cantores maravilhosos que trabalham de backing anos e não conseguem fazer carreira. Porque você tem que investir, você tem que gravar, você tem que botar a cara na rua muito por conta própria. E a Cláudia Lisboa abriu meu mapa e falou, cara, tá tudo errado. Não tá legal. Você realmente tem uma indicação no teu mapa da música, é forte para você, mas você tem uma ligação com um texto enorme. E ela foi muito fundo nesse lugar, e tipo, você gosta de escrever e você precisa cantar e expressar essas palavras. Aí ela falou uma coisa que me matou, ela falou, você, dessas pessoas que devem ter guardado os seus caderninhos de poesia, aí eu falei, eu devo ter uns 20, escondidos. Porque eu achava que aquilo ali era um desabafo e não era arte. Não sei se até hoje está escondido. Aquilo ali não virou nada, até porque poesia é um negócio complicado de você. Ela falou, você então deve exercitar fazer isso, se arriscar nisso. E me deu várias dicas e ideias e tal. E falou, vai com calma, que isso não é para amanhã. Vai fazendo com isso, mas isso vai te abrir portas muito legais para o futuro. E de fato, desde que eu comecei a mexer com letra e voz, inclusive o musical veio muito nessa onda, porque o Ed Mota, que quem me chamou para fazer o set, ouviu meu disco cantado e falou, vou fazer uma peça que ele era o autor, ele era o compositor, junto com Cláudio Botelho e Charles Miller, e falou, você é a única pessoa que eu conheço no momento que tem background para fazer isso, fazer os arranjos, e gosta de canção, e gosta de letra, e gosta de voz. Fiquei dando minhas cabeçadas ali, acolá, gravei com você tá todo escandinavo, tinha uma cantora que me chamou para gravar na Dinamarca, chamada Maria Petersen. Foi a minha primeira coisa com voz e com letra, músicas minhas, em 2005.
Ela queria alguém do Brasil, porque ela é especialista em música brasileira. E lá eu gravei com ela pela primeira vez minhas músicas. E nessa época encontrei o Felipe Abreu, que coincidentemente é meu vizinho, mora no mesmo prédio, e virou meu grande professor de voz, que me abriu a cabeça geral para encontrar outros lugares, outras ressonâncias, outros... Olha, que aprendeu, barato. me fez aprender a lidar comigo, sabe? Foi sensacional, e é sensacional, porque a gente, além do que é amigo, é um luxo, né? É um luxo muito grande ter o Felipe. Amigo, vizinho e teu professor aí. É demais, é muito. Eu sou muito abençoada, assim, eu tenho que agradecer muito. E ele me deu muita força. Quando eu comecei a mostrar minhas músicas, ele falou, você tem que gravar. Aí eu falei, opa, tem alguém falando que isso presta, né? Uhum. Não sou só eu. Porque também tem isso do compositor, às vezes a gente Com fica certeza. sozinho. Você já jogou música no lixo? Muita. Não é horrível? É horrível. Música que você faz e você fala, não, isso aqui eu acho que não... Cara, é o maior erro que a gente faz. Nunca, a gente não pode. Você bota você numa joga pasta no... que Na fala, verdade, não sei. eu jogo no lixo, mas eu guardo. Cara, teve música que eu botei no lixo. Eu botei no lixo mesmo e ficou no espaço sideral. Aí eu tô pegando um repertório novo pro meu próximo trabalho. Vai na pastinha. Não, eu tinha perdido do lixo. Até que eu falei, tinha uma música no lixo que eu achava boa e não tinha mais. Aí procurei uma amiga minha que guardou. Porque quando eu mostrei pra ela, mandei um MP3, ela falou, eu gostei. Eu joguei fora. Aí eu ouvi de novo, resgatei a música. E me conta um pouco a coisa dos musicais, que isso é um mercado que eu acho que é bacana, assim, tem muita gente, muito músico novo, né? Muita gente que tem vários talentos, que sabe cantar, Sim. que sabe atuar alguma coisa, ou às vezes a pessoa é um bom ator que canta bem, ou o cara é um músico que tem alguma expressão, né, também teatral. E eu acho assim que os musicais têm aberto um espaço porque emprega muita gente. Sim. Tem muita gente trabalhando, então sem isso é um dúvida mercado de nenhuma. trabalho para a rapaziada, né? E o que musical, tá aí. sabe o que eu acho mais bacana? Eu ouço muita gente falar, não gosto de musical, não gosto de musical, acho que Eu adoro. Eu vou no musical, adoro. É a mesma opinião quando a pessoa fala assim, não gosto de música clássica. Olha só, tem Bach, tem Debussy, tem Stravinsky. Alguma dessas coisas é capaz que você goste. É. O musical, eu acho que ele está chegando nesse mesmo lugar. Ele tem o musical que veio da Broadway, ele tem um musical, claro, tem uma história incrível, alguns são histórias lindas. Ele tem a comédia, ele tem o brasileiro, que está vindo com música brasileira, quer dizer, é uma outra discussão que eu não quero nem entrar, o que é um musical brasileiro. Mas é um musical que se apropria da música brasileira, então isso já existe. Existe... É a mesma coisa que cinema, na minha opinião. Alguém vai dizer não gosto de cinema? É Pode difícil. não gostar de algum filme. Mas Exatamente. cinema... Então tem até o experimental, tem o cabeçudo, tem o povão, tem de tudo no musical. Dá pra gente ver muita coisa. Eu sinto assim também que tem uma coisa do resgate da história porque a coisa da memória musical, né? O musical ele tem um pouco isso, né? Ele tem ele tem também essa função. Ele tem várias. Uma delas é exatamente. Uma delas é um resgate, né? Por que exemplo, é muito da bacana. Elis foi sensacional. A gente apresentou a Elis pra gente que nem conhecia direito, né? Que conhece. É a mãe da Maria Rita? Eu falei, peraí. Calma. Muita calma, né? Claro, a mãe da Maria Rita, mas veja bem quem é essa Ela tem uma pessoa. história, né? Assim como a Maria Rita tem a história Sim. dela, cada um tem a sua, né? Claro, mas tem que se conhecer o repertório, né? Maravilhoso. A intérprete maravilhosa. A intérprete incrível. Também curti muito do Tim Maia, do Simonal, achei muito barato. Assim, o momento das biografias, é um dos momentos que eu acho que a gente está passando, né? E vamos dar, com certeza a gente vai chegar em outros formatos, que é o autoral. Eu acho que o autoral é o grande barato. Aí sim. Aí começa a produzir. Aí é de onde vem todos os standards americanos. Exatamente. Na hora que a gente estiver produzindo musical para exportar, aí a gente está bacana. Eu acho que é lá que a gente tem que chegar. Então vamos tocar só alguma coisa para fechar a tampa do programa. Vamos. Abrindo a tampa do piano. Abrindo a tampa, vamos embora. Vamos abrir. Em vez de fechar a tampa, a gente vai abrir a tampa. O que a gente toca? Então, vamos fazer qual? Aquela minha, chama Mercado? Mercado é bom. Vambora. Vai, que tem um ritmo muito doido, é o 4x4 que a gente não sabe se é 4. Então vai. Na feira não tem bala de prata, na feira não tem estacionamento, na feira se prova, depois se paga.
Aceite um pedaço do meu cansaço de passar pelas vitrines em busca de um par que no mercado não há. Vai comprar, vai vender, dividir, parcelar. Na feira não tem homens de prata, à beira de um congestionamento. A freira só prova, mas nunca peca. Aceite um pedaço do meu bagaço que espremeu qual tangerina seu liquidificador doeu. Vai comprar, vai comer ou embrulhar. Aceite um pedaço do meu bagaço que espremeu qual tangerina seu liquidificador. Compre embalado seu namorado, compras do coração. Bem ao seu lado existe um mercado sempre à disposição. Compre embalado seu namorado, compras do coração. Uma nova ilusão. Tem feira que vende o texto da freira, que vende o sexo do homem, que vende a pilha, que vende o homem perfeito, que vende a mãe, que vende o fruto, que vende dentro, que vende a torta e a direito, que vende todo o respeito, que vende a alma. Tem fera que vende o texto da freira, que vende o sexo do homem, que vende a pilha, que vende o homem perfeito, que vende a mãe, que vende o fruto, que vende dentro, que vende a torta e a direito, que vende todo o respeito, que vende a alma. Tem fera que vende o texto da freira, que vende o sexo do homem, que vende a pilha, que vende o homem perfeito, que vende a mãe, que vende o fruto, que vende dentro, que vende a torta e a direito, que vende todo o respeito, que vende a alma, que vende a alma, que vende a alma, que vende a alma. Sensacional, muito bom. Tem cor de sol, traz um sonho raro de sonhar, faz a lua nova iluminar, melodias que bordou no mar, enche os meus olhos d'água, essa canoa rasga a lagoa derramando o amor, a fermata vira flor, arco-íris tem sabor, esse moço é só feitiço, cada